Bora para mais um Clube do Livro. Eu vou ser sincera com vocês, tá? Tenho lido sem vocês. É porque não é a mesma coisa, sabe? Eu marquei aqui. Você ler só para você, de você ler em voz alta. É outra experiência. Normalmente, antes de filmar, eu faço alguns exercícios de voz. Tava até pensando que eu ainda não fiz hoje. Porém, entretanto, todavia, eu tô com receio de começar a fazer exercício, me perder e não fazer o negócio. Os meus exercícios vocais são cantando e eu fico muito envolvida nisso. Vamos lá. Peço para vocês também que eu ainda não li esse livro completo, tá? Ele é um livro que me dá gatilho. Brincadeiras à parte. Conforme eu vou lendo ele com vocês, eu estou aplicando ele na vida real no meu município. Eu tenho todo esse trabalho com política e tal, né? Eu sou jornalista. E aí eu não consigo, gente. A parte que a gente vai estudar aqui hoje, que é o final do capítulo, mostra várias red flags, sabe? Red flags essas que ajudam a identificar, na política principalmente, quem tá falando a verdade, quem não tá. Ok. Então a gente vai estudar uma coisa bem importante. Eu já aviso vocês, vocês sabem que essa leitura não é fácil, né? Mas a conversa é fluida. Eu acho que justamente essa questão que fica tão legal nesse Clube do Livro. Porque a gente não tá só lendo o livro, a gente tá analisando ele e aplicando na vida real ao mesmo tempo, antes das eleições. Inclusive, acabei de ver um vídeo do Nome Inválido, né? Falando que a gente também tem as eleições dos Estados Unidos. Então, a gente tem as eleições do Brasil em outubro e as eleições dos Estados Unidos em novembro. O clima vai ficar muito pesado. 3 toneladas. Que fique registrado historicamente que nesse momento político que estamos vivendo, os Estados Unidos têm Donald Trump no poder e o Brasil tem Lula. Ok? Que fique claro. Puta que pariu. Pega seu café, hoje eu tô de chá, né? E vamos lá. Só para retomar, né, que no parágrafo anterior nós falamos sobre como os partidos políticos se tornam guardiões da democracia, sejam eles de direita ou esquerda. E aqui, se os autoritários devem ser mantidos fora, primeiro eles têm que ser identificados. Então a gente tem que identificar quem são essas pessoas, sabe? Não existe, infelizmente, nenhum sistema de alarme prévio totalmente seguro. Muitos autoritários podem ser reconhecidos com facilidade antes de chegarem ao poder. Eles têm um histórico claro. Hitler estivera na liderança de um golpe de Estado fracassado, Chaves liderara uma insurreição militar frustrada, os camisas negras de Mussolini se envolveram em violência paramilitar e na Argentina, em meados do século XX, Juan Perón ajudou a liderar um golpe bem-sucedido 2 anos e meio antes de concorrer à presidência. Eu fiz umas anotações aqui que vocês não precisam ver não, tá bom? Que são opiniões pessoais minhas, porque eu acho que todo mundo tem direito a ter, né? Contudo, acho que pra cá também ficou melhor. Contudo, nem sempre os políticos revelam toda a plenitude do seu autoritarismo antes de chegar ao poder. Alguns aderem a normas democráticas no começo de suas carreiras, só para depois abandoná-las. Pensemos no primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán
e seu partido Fidesz começaram como democratas liberais no final dos anos 80 e em seu primeiro mandato como primeiro-ministro de 98 até 2002, Orbán governou democraticamente. Sua guinada autoritária depois de retomar ao poder em 2010 foi uma genuína surpresa. As pessoas ficaram tipo, como assim você não era democrata, bicha? Assim, como identificar o autoritarismo em políticos que não têm um histórico, obviamente, antidemocrático? Aqui nós voltaremos eminente, achei que era eminente cientista político, é aqui mesmo? Aqui nós nos voltaremos para o eminente cientista político Juan Linz. Nascido em Weimar, na Alemanha, e criado em meio à Guerra Civil na Espanha, Linz conheceu bem até demais os perigos de perder a democracia. Como professor em Yale, ele dedicou grande parte da sua carreira a tentar entender como e por que as democracias morrem. Muitas das conclusões de Linz podem ser encontradas num livro pequeno, mas seminal intitulado The Breakdown of Democracy Regimes, publicado em 1978. O livro salienta o papel dos políticos, mostrando que seu comportamento pode reforçar a democracia ou colocá-la em risco. Ele também propôs, mas nunca desenvolveu plenamente, uma prova dos 9 para identificar políticos antidemocráticos. Baseados no trabalho de Linz, desenvolvemos um conjunto de 4 sinais de alerta. Gente, eu achei isso aqui tão útil. Então, não, esse livro, ele é fantástico. Por isso que eu quero fazer um clube do livro dinâmico com vocês, para não ficar cansativo, porque vocês estão entendendo? Eles categorizaram, os caras colocaram em categorias como identificar esses caras, esses políticos. É só repassar a informação, eles são sensacionais. Vamos lá. Perdão, eu me perco no personagem. Tá. Que podem nos ajudar a reconhecer um autoritário. Nós devemos nos preocupar quando políticos 1. Rejeitam em palavras ou ações as regras democráticas do jogo. 2. Negam a legitimidade de oponentes. 3. Toleram e encorajam a violência. 4. Dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Tá? Deixei essa parte completa aqui para pegar os 4 certinho, mas agora a gente vai comentar sobre eles. Eu vou até começar um vídeo novo, porque depois eu junto para colocar no canal do YouTube, eu vou deixar um corte, o recorte da parte que a gente vai falar sobre isso pro jornal. Conjunto de 4 sinais de alerta para reconhecer um político autoritário. Número 1. Rejeitam em palavras ou ações as regras democráticas do jogo. Ai, mas é o meu jeitinho. Nossa, ele é tão galera. Como, por exemplo, um deputado pago com dinheiro público indo até um outro país pedir intervenção militar de outro país diante do seu país com o dinheiro do povo que ele tá pedindo. Por exemplo, é de fato negar as regras democráticas do jogo, porque
Até dei uma pesquisada aqui para não falar besteira para vocês, mas chama crime de responsabilidade, tá? Tá previsto no artigo 85 da Constituição e ele se refere a atos cometidos por presidentes da República, ministros de Estado e outras autoridades que atentem contra a Constituição, o exercício do cargo ou o funcionamento das instituições. A definição detalhada de cada crime está na Lei 1079 de 1950, que regula o processo de impeachment, por exemplo. A Dilma, por 10 centavos, já estava quase na forca. Vamos lá. O 2. Negam a legitimidade dos oponentes. Acabei de falar isso aqui. Então, como eu bato na tecla todos os dias com vocês, políticos, que inclusive hoje tudo é pela rede social, né? Então, se você entrar na rede social da pessoa, tá lá com orgulho, a pessoa batendo no peito, 90% do conteúdo dela é a pessoa atacando outros políticos que são da oposição. Gente, é o trabalho deles. É o trabalho dos caras, sabe? Assim como eu sento aqui para conversar com vocês todos os dias, para ler o livro, para jogar tarô, para dar uma aula, para fazer uma live, para atender um paciente, os caras só têm que fazer o quê? Mostrar o resultado deles. Eles têm que sentar e produzir conteúdo do resultado do trabalho deles. Se o único conteúdo que eles têm é para falar o que a outra pessoa não tá fazendo, óbvio que eles estão fazendo muito menos, né? Número 3. Toleram e encorajam a violência. Esse aqui também é muito óbvio. Eu vou ter que trazer à tona também uma coisa que eu tenho visto acontecer bastante. Eu não vou dar nome aos bois, não vou indicar nada nem ninguém, mas tá acontecendo direto. Que é dentro das igrejas, assim, dentro da religião, do que tange a espiritualidade, a fé, uma coisa tão importante pra gente, estão trazendo essa coisa de que o comunismo é ruim, e, sabe? E colocando isso dentro da fé. Só que, tipo assim, eu tenho pra mim que Jesus era comunista. Mas tudo bem. E aí, quando você vai ver o conteúdo dessa galera, é quase que uma incitação mesmo, sabe? Um negócio de tipo assim, ataca antes deles te atacarem. E aí, no final das contas, eles estão atacando a gente que nunca atacou eles. É uma loucura. Por isso que eu tô falando, quanto mais próximo ficar das eleições, maior é a chance desse tipo de coisa acontecer. Eu comentei com o Uber que eu peguei ontem, que uma vez eu peguei um carro de aplicativo, né? E o motorista começou a falar, ó, aqueles caras ali votaram no Lula, eu vou atropelar eles. Juro por Deus, juro! Eu falei, moço, não atropela eles, não. E não me atropela também não, porque eu também votei no cara. Mas me botou pra fora do carro dele. Ele só não me botou pra fora do carro dele porque tinha pessoas comigo e porque eu estava pagando, né, querido? Querido. 4. Dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Então é isso, né? Acho que essa parte aqui eu não preciso nem comentar muito. 5 minutos para explicar os 4 que eu já tinha falado tranquilamente em 30 segundos. Mas vocês entenderam, né? Agora ficou muito claro. Um político que se enquadre, mesmo em apenas um desses critérios, é motivo de preocupação. Que tipo de candidato tende a dar positivo no teste de autoritarismo? Com grande frequência, os outsiders populistas... essa foi a resposta. Com grande frequência, os outsiders populistas. Populistas são políticos anti-establishment. Figuras que, afirmando representar a voz do povo, entram em guerra
contra o que descrevem como uma elite corrupta e conspiradora. Eu tava até pensando, né, que no começo do livro, eu tava falando dessa parada de elite. Gente, olha pra vocês verem como a gente fica meio doido das ideias. Enfim. Populistas tendem a negar a legitimidade dos partidos estabelecidos, atacando-os como antidemocráticos e mesmo antipatrióticos. Eles dizem aos eleitores que o sistema não é uma democracia de verdade, mas algo que foi sequestrado, corrompido ou fraudulamente manipulado pela elite. E prometem sepultar essa elite, devolver o poder ao povo. Esse discurso deve ser levado a sério. Quando populistas ganham eleições, é frequente investirem contra as instituições democráticas. Na América Latina, por exemplo, todos os 15 presidentes eleitos na Bolívia, no Equador, no Peru e na Venezuela entre 1990 e 2012 eram outsiders populistas. Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Lúcio Gutierrez e Rafael Correa. Todos os 5 acabaram enfraquecendo as instituições democráticas. E aí, galera, como esse livro é fantástico, eles montaram a tabelinha dos 4 sinais de alerta e a descrição. Então, vamos voltar mais uma vez, porque eu achei super importante. Eu acho que o conteúdo de hoje inteiro vai ser uma aula toda somente sobre como identificar políticos autoritários pra gente manter a nossa democracia em pé. Vou deixar para o próximo vídeo. Parei para tomar café e fazer mais chá e aí eu queria compartilhar esse momento com vocês. Bora lá. Enfim. E aí eles colocam esses 4 sinais de alerta em uma tabela. Nossa, caiu um pouco de chá no livro, gente. Me perdoe. Em uma tabela, né? Primeiro, as rejeições das regras democráticas do jogo ou o compromisso débil com elas. Que o que seria? Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos. Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo. Eu juro por Deus que eu tento não ficar dando exemplo. Tento, mas eles são o exemplo próprio. Parece que você vai lendo assim, vai dando check e no final é bingo. Justamente, eu não vou nem começar a dar nome aqui, porque eu não tô falando de um ou de dois, eu tô falando do clube do bolinha inteiro. Vamos lá. Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito. Por exemplo, assim, tentar aplicar um golpe de Estado quando você é obrigado a sair da presidência porque as pessoas decidiram que não querem mais você lá. Enfim. 2.
Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente. Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante. É a cura gay. Eu soltasse essa, não era eu. Was not me. Mas essa aqui é de praxe, né? Sempre que uma pessoa tá nesse contexto de manipulação no erro, sempre vai ter um grandíssimo inimigo querendo atacá-la, pois ela é a vítima do mundo e pobre coitada dela. É isso. É uma forma de você tentar fugir quando você tá encurralado, mas também de fazer a manutenção ali de uma narrativa que traga segurança às conexões que acreditam em você. Então, assim, vamos supor, vamos ao caso da família tradicional brasileira, né? O pai, a mãe, os filhos, a amante e os filhos da amante. Para o cara sustentar essa mentira, esse ninho de contraversões, ele precisa de subterfúgios, ele precisa dessa... Não, pra tirar a mira de mim, eu vou ter que jogar em alguém. E aí que vem, entendeu? Então, nesse caso, né, do marido traindo o amante, aconteceu... Peraí, gente, deixa eu colocar no... Aconteceu, sei lá, da esposa descobrir que o marido tinha uma amante, e aí ela confronta o cara, e aí ele tenta negar, tenta dizer que não é, mas aí não tem mais como não dizer, a amante já tá grávida, já fizeram um teste de DNA, é dele, e, e aí o que ele vai dizer? Ele vai virar pra esposa e dizer, mas é que você não tava atraente o suficiente, mas é que você não tava fazendo a manutenção do nosso relacionamento de forma correta, entendeu? Mas é que eu preciso o quê? Subir na montanha e gritar com um monte de outros caras pagando valor absurdo, que isso com certeza vai mudar o meu caráter. Na política, é essa mesma linha de raciocínio, sabe? Então, eles vão fazendo essa manutenção dessa narrativa, porque aqui não é mais... Nesse caso, no autoritarismo, tá? O autoritarismo não se trata do que todas as pessoas querem, do que o povo quer, do que a população quer. O autoritarismo, ele se trata do que o centro, o autor quer. Autoritarismo. Autoridade, autoritarismo. Autor vem né, da palavra autor. Então, ele é o centro. Só que, gente, ninguém... eu nasci ontem, amanhã todas as pessoas estão me adorando. Tem todo um processo para você conquistar conexões, entende? E aí, eu tenho para mim, né, que essas pessoas são predadores. É aí que o predador se encaixa. Ele encontra subterfúgios, né, encontra meios de ser o centro das atenções, de ser o centro da narrativa, não levando em consideração o que todos precisam, mas levando em consideração o que é melhor para navegar na narrativa que ele está contando, entendeu? Então, assim, eu tô levando aqui que eu sou o salvador da causa animal. Então, não necessariamente eu vou vou colocar as regiões por categoria, vou separar modus operandi barra, sei lá, financiamento, como eu vou conseguir o dinheiro, como eu vou fazer essa operação acontecer, barra como que eu vou passar de espaço em espaço, território em território, verificando as necessidades da causa animal. Não. Às vezes eu só vou fazer um vídeo pro TikTok.
E assim, se você é uma pessoa comum ainda, tá tudo certo, sabe? Vale o esforço, vale a tentativa. Sempre, gente, do fundo do coração, sempre. Mas, porém, entretanto, todavia, se você é um político eleito pelo povo, recebendo salário do povo, você tá entendendo? É o mínimo, irmão. Faz seu trabalho. O negócio, se tu não é homem pra fazer o seu trampo, joga na mão da mãe, que a mãe faz o seu trampo. Vamos continuar. E esse é um deles, né? Todos eles são, todas essas 4 red flags que a gente está estudando aqui são formas de narrativa que aqui eles estão analisando na política, tá? Mas isso aqui pode ser usado em diversas áreas da nossa vida o tempo todo, porque política nada mais é do que conexão, comunicação, tá? Comunicação de grandes massas que a gente está falando aqui no caso. A gente está estudando como grandes nomes se comunicaram com a massa. Aqui falando sem certo ou errado, são grandes nomes se comunicando com a massa. Deus me ajuda. Sim, olha, mais um vídeo de 10 minutos, eu vou ter que encerrar esse aqui porque eu vou postar primeiro no TikTok e aí depois eu vou levar ele pro YouTube. E aí quando eu levo pro YouTube eu junto tudo e aí fica maior mesmo, tá bom? Próximo. E aí a gente estava aqui, né, na negação da legitimidade dos oponentes políticos. Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial, porque eles são pobres, entendeu? Então ele sempre corre o risco de estar roubando a gente. Desqualificaria sua participação plena na arena política. Entendeu? Porque aqui a gente está falando de narrativa de grandes massas, então a gente está falando de falar para várias pessoas. Se são pessoas grandes, se são grandes nomes, grandes líderes, eles têm que ter uma responsabilidade com o tipo de narrativa que eles estão contando, com o que está saindo da boca deles, entendeu? E aí, quando essas pessoas que estão tendo a atenção de tantas outras e teriam que estar tendo a responsabilidade de estar resolvendo o problema e não atacando os outros, mas elas escolhem, tá bom? Porque é uma escolha. Os caras, já falei pra vocês, eu vou falar de novo, tá? Os caras tinham toda a liberdade do mundo de chegar e fazer o trampo deles, mano. Nossa, que dificuldade de entender. Era só fazer o seu trampo. Mas se fosse só isso, né? Eles. Não sei, gente. Pra mim é tudo pinto pequeno. Enfim, é uma forma suja de você descredibilizar o outro, sabe? É tipo a narrativa do OnlyFans que eu sempre conto pra vocês. Ou a careca, as tatuagens, que são narrativas completamente bizarras e sem fundamento sobre o que o outro é, porque a gente vive num mundo onde a grande maioria das pessoas está buscando alguém que diga a elas como ser, o que vestir, o que fazer, como pensar. E aí a gente pega o malandro e o otário e eles se abraçam. E, sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. Essa parte que eu não entendi, peraí que eu vou pausar ele de novo. Tá, entendi. Peraí. Então essa parte aqui fala da sugestão, né, de que os seus rivais estão traindo a pátria sem necessariamente ter provas diante disso, sabe? Por exemplo, hoje mesmo, né, eu gravei o vídeo pra vocês falando da questão do Eduardo Bolsonaro, quando ele foi para os Estados Unidos pedir intervenção militar, em cima do Brasil, sendo um deputado eleito pelo povo, recebendo salário
vindo do imposto pago pelo povo brasileiro. E intervenção militar vinda dos Estados Unidos significaria os caras chegar atacando bomba na gente. Brincadeira, né? Veio o negócio lá da taxação, do PIX, do não sei o que lá, do... Tudo isso, de qualquer forma, ainda é uma tora no nosso... Mas na minha cabeça, ele ter pedido isso, era isso que ele queria. E isso é um fato concreto, sabe? Isso é uma afirmação com fundamentação. Foi uma coisa que aconteceu, foi uma coisa que ele mesmo registrou nas redes sociais dele. Foi tudo documentado, historicamente documentado. E, de fato, como eu provei para vocês, né, no artigo da Constituição, é um crime. Nada aconteceu com ele, mas é um crime. Porém, o que acontece é que quando essas pessoas são confrontadas diante disso, geralmente eles atribuem esse erro a outros, sabe? A terceiros, só que esses terceiros nunca cometeram isso. Não tem como provar. Mas fica tipo, problema até vocês descobrirem. Eu não sei se é imparcial. Eu tava pensando esses dias assim que é contra a minha alma, é contra o meu espírito ensinar sobre política de forma neutra. Porque eu tenho um lugar muito bem definido. Mas, como eu disse para vocês, eu aprendi a ensinar respeitando os outros posicionamentos. Então tá tudo certo se você pensa diferente de mim, tá bom? Eu só tô dando a minha humilde opinião que ninguém pediu. E agora, o terceiro, que é a tolerância ou encorajamento à violência. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas com violência ilícita. Nossa, isso aqui me veio na hora, a foto da Júlia Zanotto. Eu não vou voltar pra editar e colocar, não. Talvez eu voltasse, mas... Aí eu fiquei pensando aqui, ela não é uma pessoa muito... Mas, enfim... Esses dias eu vi um post daquela deputada da Coroinha de Flores, né? Porque a gente tem essa deputada da Coroa de Flores. Acho que é isso mesmo o nome dela, Júlia Zanata. Peraí. Mas enfim, era essa deputada recebendo do marido dela uma arma enorme de presente. E assim, não é errado você ganhar uma arma enorme de presente do seu marido. Só não acho que seja de bom tom esse tipo de coisa, assim, na publicidade do casal. Mas vamos voltar aqui. Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes. Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica. Por exemplo, né, quando os caras mandaram um monte de gente inocente ir atacar lá no 8 de janeiro, e pichar a estátua, enfim. E aí depois entraram nesse rolê de anistia, de não, vamos perdoar os caras, não foi nada demais e vamos tirar eles da prisão. Exemplos. Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. Eu não tenho certeza sobre essa informação que eu vou passar para vocês, então depois quem quiser pesquisar para confirmar, tá? Mas eu tenho uma amiga que é enteada, né, de um homem que foi torturado na ditadura pela... Não sei se eu posso falar isso, mas por uma empresa que produz carro, sabe? Ele trabalhava nessa empresa e
ele foi capturado, passou vários dias, eu acho que vários meses, inclusive, sendo torturado por essa empresa e levou sequelas pro resto da vida, porque eles arrancaram todos os dentes dele. E ele passou a vida inteira lutando para que essa empresa se responsabilizasse por isso, sabe? E de fato, a empresa foi obrigada a se responsabilizar por isso. Até 2018, quando Bolsonaro assumiu o poder e pela primeira vez em muito tempo a tal da empresa recuou. E não só essa, por isso que eu falei para vocês darem uma pesquisada nessa informação. Aparentemente, muitas empresas que estavam respondendo processos por tortura na ditadura militar deixaram de responder esses processos. Só pelo presidente. 10 minutos. Fizemos 6, então teremos que fazer mais 3, porque ainda não terminei essa parte. Preciso terminar. Terceiro, partidos pró-democráticos podem evitar toda e qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. Como vimos na... Nossa, gente, tá me ligando. Gente, me perdi aqui. Como vimos na Itália e na Alemanha, partidos pró-democráticos ficam às vezes tentados a se aliar com extremistas do seu flanco ideológico, né? Compartilham algumas ideias para ganhar votos ou, em sistemas parlamentares, formar governos. Essas alianças, porém, podem ter consequências devastadoras a longo prazo. Porque a gente tá falando da sua credibilidade, né? É complicado. E às vezes da sua alma. Como escreveu Lins... Cadê? Como escreveu Lins, a morte de muitas democracias pode ser remontada ao fato de um partido ter maior afinidade por extremistas do seu lado do espectro político do que por partidos de correntes predominantes próximos do outro lado. Quarto, partidos pró-democráticos podem atuar para isolar sistematicamente extremistas em vez de legitimá-los, sabe? Ao invés de você deixar os caras ficarem no seu partido e bater palminha pra louco dançar, você isola. Tipo assim, não tem como, porque sempre vai ter alguém que concorda com o louco, mesmo que ele esteja na maldade, porque a pessoa que concorda tá na maldade também. Mas com o seu partido, sabe? Com a sua galera, essa coisa de fingir que você concorda com essa pessoa pra ter os loucos que dança com ele votando em você, é vender a alma pro diabo, cara. Não vale a pena, de verdade. Isolar, desde o início dos tempos, é a forma dos seres humanos evoluírem, sabe? Como que a gente mostra que socialmente não está correto você chegar do nada e dar um soco na cara de alguém no meio da rua. A gente não prende quem faz isso? Você não coloca a pessoa na prisão, isola ela do mundo? Isso vale para tudo. Inclusive para quando a gente não tem respostas do sistema. Então, às vezes um crime terrível foi cometido na comunidade e aí a pessoa responde por esse crime, mas ela consegue ficar solta. Quando ela volta, a gente tem que responder a isso, sabe? Que é não estando perto. E não é, eu não tô falando pra ninguém atirar pedra, pra colocar na cruz, mas não estar perto. Se você é essa pessoa, se você é a pessoa que faz esse tipo de coisa, se você é a pessoa que agride, se você é a pessoa que violenta, que abusa, não estaremos por perto. Se você é o político que incita isso, se você é o político que incita o ódio, se você é o cara que tá lá na frente, que deveria ser líder,
que tá recebendo grana de todo mundo para falar pelos outros, e você tá falando meio quilo de cocô, então não ouviremos você, não teremos você em nosso partido. Entendeu? É isolando, é assim que a gente resolve. Voltando aqui. Ai, gente, eu me empolgo. Porque, principalmente se a gente parar para pensar nos partidos políticos e na questão de que falamos com grandes massas, cada político eleito, que foi eleito por uma quantidade significativa de pessoas, tem credibilidade, entende? É o seu nome na fogueira. As pessoas que votaram em você confiam em você. Então, se você legitima uma pessoa dessa, se você vê uma pessoa dessa fazendo isso e passa a mão na cabeça para conseguir os votos que essa pessoa tem, você tá entregando os votos que você tem. Porque a hora que essa pessoa cair, você cai junto. Isso exige que os políticos evitem atos como os comícios conjuntos dos conservadores alemães com Hitler no começo dos anos 30, ou o discurso de Caldeira simpatizando com Chaves, que ajudem a normalizar ou propiciar respeitabilidade pública a figuras autoritárias. Por fim, sempre que extremistas emergem como sérios competidores eleitorais, os partidos predominantes devem forjar uma frente única para derrotá-los. Para citar Lins, eles devem estar dispostos a juntar-se com oponentes ideologicamente distantes, mas comprometidos com a ordem política democrática. Em circunstâncias normais, isso é quase inimaginável. Pensem no senador Edward Kennedy e outros liberais do Partido Democrata fazendo campanha com o Ronald Reagan ou o Partido Trabalhista Britânico e seus aliados sindicais apoiando Margaret Thatcher. Cada simpatizante do partido ficaria furioso com essa aparente traição de seus princípios. Contudo, em tempos extraordinários, a liderança partidária corajosa significa pôr a democracia e o país à frente e explicar claramente aos eleitores o que está em jogo. Quando um partido ou um político dá resultado positivo em nossa prova dos 9 como uma ameaça eleitoral séria, não há muitas alternativas. Frentes democráticas unidas podem impedir que extremistas conquistem o poder, o que pode significar salvar a democracia. Pois é, gente. Estão entendendo? Foi isso aqui que me ensinou. Mesmo que a gente não concorde uns com os outros, que a gente pense, não, eu levaria a minha vida de uma forma diferente do jeito que você leva a sua, tá tudo certo. O problema é se a gente tiver um rei no poder, uma única pessoa decidindo tudo por todo mundo, que vai enfiar uma tora. Inferno. A forma de evitar que esse tipo de situação aconteça é unindo todo mundo, sabe? Justamente. O God tem 9% de bateria. Tá, esse vai contar como um vídeo. Embora os fracassos sejam mais memoráveis, algumas democracias europeias foram guardiãs bem-sucedidas no entre-guerras. Lições surpreendentemente importantes podem ser retiradas de pequenos países. Pensem na Bélgica e na Finlândia. Nos anos de crise política e econômica da Europa, nas décadas de 1920 e 1930, ambos os países experimentaram um sinal de advertência precoce na decadência democrática: a ascensão de extremistas antissistema.
Porém, a diferença da Itália e da Alemanha foram salvos por suas elites políticas, que defenderam as instituições democráticas, pelo menos até a invasão nazista, vários anos mais tarde. Durante as eleições belgas de 1936, quando o contágio do fascismo estava se espalhando na Itália e na Alemanha, não, da Itália e da Alemanha para toda a Europa, os eleitores produziram um resultado estridente. Dois partidos autoritários de extrema-direita, o Partido Rex e o Vlaams Nacional Verbond, VNV, o Partido Nacionalista Flamengo, obtiveram grandes resultados na apuração, capturando quase 20% dos votos populares e desafiando o predomínio histórico dos três partidos estabelecidos: o Partido Católico de centro-direita, os socialistas e o Partido Liberal. As diatribes, gente, nunca ouvi falar essa palavra na minha vida. Meu Deus do céu. Comenta aqui pra mim que eu não vou parar agora. Se eu parar, eu não vou ter bateria o suficiente. Comenta pra mim o que ela significa, por favor. Só pra eu lembrar depois. As diatribes do líder do Partido Rex, Leon de Grilly, um jornalista católico que se tornaria colaborador nazista, foram especialmente fortes. De Grilly, um crítico virulento da democracia parlamentar, tinha rompido com a ala direta do Partido Católico e começou a atacar seus líderes como corruptos. Ele foi estimulado e recebeu apoio financeiro tanto de Hitler quanto de Mussolini. Acho que tá legal essa visão, né? A eleição de 1936 abalou os partidos centristas, que sofreram perdas que afetaram o conjunto de suas organizações. Enfim, o Partido Católico, em particular, enfrentou um difícil dilema: colaborar com seus adversários de longa data, os socialistas e os liberais, ou forjar uma aliança de direita que incluía os rexistas, partido com o qual eles compartilhavam certas afinidades ideológicas, mas que rejeitava os valores da política democrática. Ao contrário dos políticos convencionais que bateram em retirada na Itália e na Alemanha, a liderança católica declarou que qualquer cooperação com os rexistas seria incompatível com a permanência da filiação ao partido e, em seguida, desenvolveu uma estratégia de duas vertentes para combater o movimento. Internamente, os líderes do Partido Católico fortaleceram a disciplina, trazendo a triagem dos candidatos com simpatias rexistas e expulsando aqueles que expressavam opiniões extremistas. Além disso, a liderança do partido assumiu uma posição forte contra a cooperação com a extrema-direita. Externamente, o Partido Católico disputou com o Rex na raia do próprio Rex ao adotar novas táticas de propaganda e campanha voltadas para os jovens católicos que antes faziam parte da base rexista. Em dezembro de 1935, eles criaram a Frente da Juventude Católica e começaram a opor a de Grilly, seus antigos aliados. O choque final entre o Rex e o Partido Católico, no qual o Rex foi efetivamente afastado até a ocupação nazista, teve como centro a formação de um novo governo depois das eleições de 1936. O Partido Católico apoiou o primeiro-ministro católico em exercício, Paul Van Zeeland. Depois que Van Zeeland reconquistou a posição, havia duas opções principais para formar o governo. A primeira era uma aliança com os rivais socialistas, na linha da Frente Popular na França, o que Van Zeeland e outros líderes católicos inicialmente esperaram poder evitar. A segunda era uma aliança de direita de forças antissocialistas
que incluiria o Rex e o VNV. Não era uma escolha fácil. A segunda opção era apoiada pela facção tradicionalista, que buscava desequilibrar o frágil gabinete de Zeeland, reunindo as bases católicas, organizando uma marcha sobre Bruxelas e forçando uma eleição suplementar na qual o líder de Greeley concorreria contra Van Zeeland. Esses planos foram frustrados em 1937, quando de Greeley perdeu a eleição suplementar, em grande parte porque os parlamentares do Partido Católico tinham tomado uma posição. Eles se recusaram a apoiar o plano nacionalista e, em vez disso, se uniram aos liberais e socialistas pelas costas de Van Zeeland. Essa foi a ação mais importante do Partido Católico como guardião da democracia. A posição do Partido Católico à direita também foi viabilizada pelo rei Leopoldo III e pelo Partido Socialista. A eleição de 1936 tinha deixado o Partido Socialista com a maior bancada do Legislativo, o que lhe dava a prerrogativa de formar um governo. Entretanto, quando ficou evidente que os socialistas não conseguiram obter apoio parlamentar suficiente, em vez de convocar uma nova eleição, situação que poderia entregar mais cadeiras a partidos extremistas, o rei se reuniu com os líderes dos partidos maiores para convencê-los a formar um gabinete de poder compartilhado, liderado pelo primeiro-ministro em exercício Van Zeeland. O gabinete incluiria tanto católicos conservadores quanto socialistas, mas excluiria partidos antissistema dos dois lados. Embora não confiassem em Van Zeeland, um homem do Partido Católico, os socialistas puseram a democracia à frente de seus próprios interesses e endossaram a grande coalizão.